Você sabia que alguns dos animais mais perigosos do mundo podem ser bem menores do que imaginamos? E que outros, apesar do tamanho assustador, não são os que mais matam? Pois é, quando falamos de perigo na natureza, nem sempre a força bruta é o fator mais assustador. Muitos desses animais são verdadeiros mestres da sobrevivência, usando venenos letais, técnicas de caça extremamente eficientes e até a transmissão de doenças para se tornarem algumas das criaturas mais fatais do planeta. E o mais impressionante, alguns deles podem estar bem mais perto do que você imagina. Então, já prepara o fôlego porque hoje vamos conhecer os 10 animais mais perigosos do mundo. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do Portal do Explorador. Agora, bora mergulhar nesse mundo selvagem. Décimo lugar, tubarão branco. Se tem um animal que ganhou fama de assassino nos filmes e documentários, esse animal é o tubarão branco. Com seus dentes afiados e uma presença imponente nos oceanos, ele é um dos predadores mais temidos do mundo. Mas será que essa fama é realmente justa? Apesar de ser associado a ataques brutais, o tubarão branco nem sempre representa o maior perigo para os humanos. Na verdade, a maioria dos ataques acontece por curiosidade. Isso mesmo! Muitas vezes, o tubarão morde apenas para identificar o que está na água, mas como sua mordida é extremamente poderosa, esse teste pode ser fatal. Com uma velocidade impressionante, ele pode nadar a mais de 50 km por hora e atacar suas presas com uma força absurda. Sua mordida pode exercer uma pressão de até 1,8 toneladas por centímetro quadrado. Isso é mais forte do que qualquer animal terrestre consegue morder. Mas aqui vai uma informação surpreendente. Os ataques de tubarão branco contra humanos são raros. Em média, menos de 10 casos fatais são registrados por ano no mundo todo. Para efeito de comparação, cocos caindo de árvores matam mais pessoas do que tubarões. Isso prova que, apesar de serem incríveis predadores, eles não caçam humanos de propósito. Então, apesar da fama aterrorizante, o tubarão branco está longe de ser o maior assassino dos mares. E acredite, na nossa lista, ainda há animais muito mais letais para os humanos. Vamos seguir para o próximo. Nono lugar, hipopótamo. Se você olhar para um hipopótamo, pode até achar que ele é um animal tranquilo, quase fofo. Mas acredite, essa aparência engana, e muito. O hipopótamo é, na verdade, um dos animais mais agressivos e perigosos do mundo. Apesar do tamanho robusto e da vida aparentemente pacata nos rios africanos, esse gigante é extremamente territorialista e não hesita em atacar qualquer um que se aproxime. Seja um humano, um barco ou até mesmo um crocodilo. Sim, ele pode enfrentar um crocodilo sem problema nenhum. Agora, falando em força, a mordida de um hipopótamo é simplesmente absurda. Ele tem uma pressão de mordida de cerca de 1.800 kg por centímetro quadrado, forte o suficiente para esmagar ossos e até partir um crocodilo ao meio com facilidade. Seus dentes caninos podem crescer mais de 50 centímetros, tornando qualquer ataque ainda mais destrutivo. E se você acha que tubarões são os maiores vilões quando se trata de ataques fatais, se prepare para esse dado. Hipopótamos matam cerca de 500 pessoas por ano na África. Isso é muito mais do que os tubarões, que fazem poucas vítimas anuais. A maioria desses ataques acontece quando pessoas se aproximam demais dos rios onde eles vivem, sem saber que estão invadindo o território de um dos animais mais letais do planeta. Então, da próxima vez que você vir um hipopótamo bocejando, lembre-se, aquilo não é um gesto de preguiça ou fofura, é um aviso para você ficar longe. Oitavo lugar, crocodilo do Nilo. Agora, saindo dos rios onde os hipopótamos reinam, encontramos outro predador temido, o crocodilo do Nilo. Esse réptil pré-histórico é um verdadeiro tanque de guerra da natureza, e sua técnica de caça é uma das mais brutais do reino animal. Os crocodilos do Nilo podem chegar a 6 metros de comprimento e pesar mais de 900 quilos. Mas o mais impressionante não é o tamanho, e sim a força da sua mordida. Esse monstro tem a mordida mais forte do reino animal, com uma pressão de até 2.200 kg por centímetro quadrado. Para você ter uma ideia, isso é mais forte do que a mordida de um tubarão branco. E a forma como ele ataca é simplesmente assustadora. O crocodilo fica completamente imóvel, camuflado na água, esperando pacientemente que uma presa desavisada se aproxime para beber água. Quando chega o momento certo, ele ataca em um piscar de olhos. Agarra sua vítima e a arrasta para o fundo do rio, girando o corpo em um movimento chamado de rolo da morte, que literalmente despedaça a presa. Não é à toa que esse animal está entre os mais letais da África. Estima-se que os crocodilos do Nilo matem cerca de 1.000 pessoas por ano. Eles atacam pescadores, banhistas e qualquer um que se aventure perto de seus territórios sem perceber o perigo que está à espreita debaixo d'água. Então, se algum dia você estiver em um rio na África e a água parecer calma demais, talvez seja melhor não arriscar. Sétimo lugar, água-viva caixa. Agora entramos no território das criaturas marinhas mais letais do mundo, e essa aqui é praticamente invisível.
A temida água-viva caixa pode parecer frágil e delicada, mas carrega um dos venenos mais mortais da natureza. O que a torna tão perigosa? Primeiro, seu veneno age extremamente rápido. Apenas o contato com seus tentáculos pode causar falência cardíaca em poucos minutos. As toxinas atacam o sistema nervoso e os músculos, provocando uma dor insuportável. Muitas vítimas entram em choque antes mesmo de conseguirem sair da água. E o pior, ela é quase impossível de detectar. Seu corpo gelatinoso e transparente se mistura perfeitamente com a água, tornando um ataque praticamente imprevisível. Você pode estar nadando tranquilamente e, de repente, sentir uma dor ardente e paralisante, e nem perceber o que te atingiu. Elas são encontradas principalmente nas águas quentes da Austrália e do Sudeste Asiático, onde são perigo constante para banhistas e mergulhadores. Por isso, em algumas praias, redes de proteção são instaladas para evitar encontros fatais com essa assassina fantasma. Então, se você estiver nadando nessas regiões, é melhor ficar atento, porque o que você não vê pode ser exatamente o que te mata. Sexto lugar, elefante. Se você pensa que apenas predadores sanguinários entram nessa lista, pense de novo. O elefante, apesar de ser um símbolo de sabedoria e tranquilidade, pode ser um dos animais mais mortais do planeta. O que torna esse gigante perigoso? Primeiro, seu comportamento imprevisível. Durante a época de cio, chamada de mustra, os machos liberam uma grande quantidade de hormônios, tornando-se extremamente agressivos. Nesses períodos, eles podem atacar qualquer coisa que cruze seu caminho, seja outro animal, um veículo ou até seres humanos. E quando um elefante resolve atacar, não há muito o que fazer. Com sua força colossal, ele pode esmagar qualquer coisa no caminho, derrubar árvores com um único golpe de tromba e até capotar carros inteiros. Para se ter uma ideia, um elefante africano pode pesar até 7 toneladas. É como ser atropelado por um caminhão sem freios. Casos de ataques fatais já foram registrados em várias partes do mundo, especialmente em regiões onde o desmatamento os força a conviver mais de perto com humanos. Na Índia, por exemplo, há relatos de elefantes que invadiram aldeias inteiras, destruindo casas e causando dezenas de mortes. Então, apesar da aparência majestosa e até amigável, os elefantes não devem ser subestimados. Quando estão irritados ou se sentem ameaçados, podem se tornar verdadeiras máquinas de destruição. Quinto lugar, arraia. Elas parecem calmas, deslizando graciosamente pelo fundo do mar, mas não se engane. As arraias podem ser extremamente perigosas quando se sentem ameaçadas. A primeira coisa que engana muita gente é a sua aparência inofensiva. Diferente de tubarões ou outros predadores marinhos, as arraias não caçam suas presas de forma agressiva. Elas costumam ficar camufladas na areia do fundo do oceano, esperando pequenos crustáceos e peixes passarem. No entanto, escondido na cauda, elas carregam sua arma secreta, um ferrão venenoso capaz de causar ferimentos letais. Um dos casos mais famosos envolvendo arraias foi a trágica morte de Steve Irwin, o lendário caçador de crocodilos. Em 2006, enquanto filmava um documentário, ele acabou sendo atingido diretamente no peito por uma arraia. O ferrão perfurou seu coração e, infelizmente, ele não resistiu. Esse caso chocou o mundo e deixou muita gente com medo desses animais. Mas onde exatamente podemos encontrar as arraias? Elas vivem em mares tropicais ao redor do mundo, principalmente em recifes de corais e áreas de águas rasas. É por isso que mergulhadores e banhistas precisam tomar muito cuidado ao nadar perto do fundo do mar. Muitas vezes, as arraias estão ali, camufladas, e um simples passo errado pode resultar em um ataque. A boa notícia é que as arraias não são naturalmente agressivas. Na maioria das vezes, os ataques ocorrem quando alguém pisa nelas acidentalmente, fazendo com que reajam em legítima defesa. Mas, mesmo assim, o ferrão de uma arraia pode causar dor intensa, necrose nos tecidos e até a morte, dependendo da gravidade do ferimento e da localização do ataque. Então, se um dia você estiver nadando em águas tropicais, lembre-se, olhe bem por onde pisa. As arraias podem estar por perto, e um encontro com elas pode não acabar bem. Quarto lugar, cobra taipã. Agora chegamos a um dos répteis mais letais do planeta, a cobra taipã. Se você tem medo de cobras, talvez seja melhor se preparar, porque essa aqui é simplesmente assustadora. O que torna essa serpente tão perigosa? O veneno devastador. Para você ter uma ideia, uma única mordida da taipã do interior contém veneno suficiente para matar até 100 homens adultos. Sim, você ouviu certo. 100 pessoas. E o pior, o veneno age extremamente rápido, causando paralisia, hemorragia interna e falência múltipla dos órgãos em questão de minutos. E como se isso já não fosse aterrorizante o suficiente, essa cobra ainda tem outra característica perigosa: a velocidade do ataque. A taipã pode desferir várias mordidas em um intervalo de milésimos de segundo, tornando qualquer tentativa de defesa quase impossível. Se ela decidir atacar, dificilmente sua presa terá chance de escapar. Mas por que não ouvimos tantos casos de ataques fatais de taipã?
Porque essa cobra vive em áreas extremamente remotas da Austrália, longe da maioria das pessoas. E isso nos leva a outro problema. Se alguém for picado por uma taipã, as chances de conseguir um antídoto a tempo são muito pequenas. O socorro pode demorar, e o veneno age depressa. Por isso, mesmo sendo uma das cobras mais venenosas do mundo, ela não lidera as estatísticas de mortes, afinal, poucos chegam perto o suficiente para serem atacados. Terceiro lugar, mosquito. Agora você pode estar se perguntando, mosquito? Em uma lista de animais mais perigosos do mundo? Pois é. Ele pode ser pequeno, pode parecer inofensivo, mas acredite, é o animal que mais mata seres humanos no planeta. Diferente de predadores enormes e assustadores, o perigo do mosquito não está em garras, mordidas ou veneno, mas sim na sua capacidade de transmitir doenças mortais. E são muitas. Malária, dengue, febre amarela, zika, chikungunya. Só a malária, por exemplo, mata cerca de 600 mil pessoas por ano. Se somarmos todas as doenças transmitidas por mosquitos, esse número ultrapassa 1 milhão de mortes anuais. Nenhum outro animal chega nem perto desse número. E o pior de tudo, os mosquitos estão em praticamente todas as partes do mundo. Diferente de predadores que vivem em áreas específicas, esses pequenos insetos podem estar na sua casa, no seu quintal, no parque, sempre prontos para picar. Mas por que algumas pessoas parecem ser mais picadas do que outras? Isso acontece porque os mosquitos são atraídos por dióxido de carbono e odores corporais, então algumas pessoas naturalmente exalam substâncias que chamam mais atenção desses insetos. Além disso, eles também preferem sangue mais quente, o que explica por que costumam atacar mais em noites quentes e úmidas. E como se proteger? Evitar acúmulo de água parada, usar repelentes e mosquiteiros são algumas das formas mais eficazes. Porque, apesar de pequenos, os mosquitos são os verdadeiros assassinos silenciosos da natureza. Segundo lugar, polvo de anéis azuis. Agora chegamos a um dos animais mais traiçoeiros do oceano. Ele pode ser pequeno, discreto e até parecer inofensivo, mas esconde um dos venenos mais letais do mundo. Estamos falando do polvo de anéis azuis, uma criatura linda, mas extremamente perigosa. Para começar, seu veneno é até 100 vezes mais forte que o cianeto. Para você ter uma ideia, uma única gota é capaz de matar dezenas de pessoas. E o pior, não existe antídoto. Se uma pessoa for mordida, a única chance de sobrevivência é um suporte médico imediato. E o que torna esse polvo ainda mais assustador é que ele é bem pequeno, tendo o tamanho de uma bola de golfe. Mas não se engane. Apesar do tamanho reduzido, ele pode paralisar completamente um ser humano em poucos minutos. Seu veneno age bloqueando os sinais nervosos do corpo, causando paralisia total. A vítima fica incapaz de se mover, falar e, pior ainda, de respirar. Sem ventilação artificial, a morte pode acontecer rapidamente por asfixia. Esse pequeno assassino pode ser encontrado nas águas do Oceano Pacífico e Índico, principalmente em regiões da Austrália e do Japão. E o mais perigoso: muitas pessoas pegam esse polvo com as mãos sem saber o perigo que estão correndo, pois ele só exibe seus anéis azuis brilhantes quando se sente ameaçado. Antes disso, parece um simples molusco marrom. Primeiro lugar, caracol-cone. E finalmente, chegamos ao primeiro lugar. Você imaginaria que o animal mais perigoso do mundo dos oceanos não é um tubarão, nem uma água-viva, mas sim, um caracol? Sim, o caracol-cone pode parecer uma criatura inofensiva, mas sua beleza esconde um perigo mortal. Esse pequeno molusco, encontrado em recifes tropicais, é um dos predadores mais letais dos oceanos. Seu veneno é extremamente poderoso e pode matar um ser humano em poucas horas. E o mais assustador: não existe antídoto. O ataque do caracol-cone é tão rápido que, antes mesmo da presa perceber, ele já disparou um dardo venenoso, injetando um coquetel de toxinas que atacam o sistema nervoso. O efeito: paralisia total. A vítima perde a capacidade de se mover, em casos mais graves, de respirar, levando à morte por sufocamento. E não pense que esse caracol é raro. Ele pode ser encontrado nas águas tropicais de todo o mundo, principalmente em recifes de coral. Seu casco colorido e bonito atrai mergulhadores e turistas desavisados, que às vezes pegam o caracol na mão sem saber que ele pode matar em questão de horas. Por isso, a regra é clara: se você vir um caracol com um casco bonito demais, não toque nele. E aí, explorador, o que achou dessa lista? De tubarões gigantes a minúsculos mosquitos, ficou claro que o perigo nem sempre está onde a gente imagina. Alguns desses animais atacam por instinto, outros por defesa, e alguns nem precisam de força bruta para serem incrivelmente letais. Mas tem algo muito importante para lembrar: todos esses animais fazem parte do equilíbrio da natureza. Eles não são maus ou cruéis, apenas seguem seus instintos e cumprem um papel no ecossistema. O problema acontece quando invadimos o habitat deles ou não respeitamos seu espaço. E agora me conta, qual desses animais mais te surpreendeu? Você já sabia que um simples mosquito mata mais gente do que um tubarão? Deixe aqui nos comentários.
Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas explorações aqui no Portal do Explorador. A gente se vê no próximo vídeo.